Na noite de núpcias ela sussurrou: "Cuide de mim." E ele transformou essa promessa em destino. Ninguém imaginava que aquelas palavras mudariam tudo entre eles, criando um amor impossível de ser esquecido. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like para não perder o final, porque essa promessa vai te fazer acreditar no amor de novo. O vestido de seda branca roçava no piso de madeira de lei, enquanto Clarice tremia diante do espelho do quarto de hotel em São Paulo. Suas mãos de 21 anos mal conseguiam segurar o buquê de lírios que perfumava o ar, com uma doçura que contrastava com o sabor amargo do medo em sua boca. 3 semanas antes, não conhecia aquele homem de 40 anos, que agora esperava do outro lado da porta de jacarandá maciço. Esse magnata de olhos castanhos penetrantes, marcados por 4 décadas de experiência, que ela apenas começava a compreender. Quando Heitor entrou, vestindo um robe escuro que ressaltava a maturidade de seu porte, Clarice reuniu toda a coragem que habitava em seu jovem coração e sussurrou as palavras que mudariam seus destinos para sempre: "Cuide de mim." A frase flutuou no espaço entre eles como uma prece, como uma sentença, como o início de algo que nenhum deles podia prever. O que a jovem não sabia era que esse pedido simples se tornaria uma obsessão para um homem acostumado a controlar impérios, mas completamente despreparado para cuidar de um coração tão jovem e vibrante. A mansão em Higienópolis parecia um museu congelado no tempo. Os corredores revestidos de mármore italiano devolviam o eco dos passos solitários de Clarice, enquanto Heitor desaparecia cada manhã em seu Mercedes preto, dirigindo-se para um mundo de negócios que havia construído durante 2 décadas com sangue, suor e uma frieza calculada que agora lhe servia de armadura. Clarice carregava 3 marcas inconfundíveis em sua personalidade: uma curiosidade insaciável que a fazia questionar cada regra imposta, uma lealdade feroz por quem amava e um medo profundo de não ser suficiente. Criada em uma família tradicional de Paraty, onde mulheres eram preparadas desde a adolescência para casamentos vantajosos, ela sempre sonhou secretamente com uma vida diferente. Talvez abrir sua própria boutique, estudar design de moda em Paris, caminhar livremente pelas ruas sem o peso das expectativas alheias sobre seus jovens ombros. Mas as circunstâncias familiares a haviam empurrado para esse casamento arranjado. As dívidas acumuladas, a iminente falência do negócio paterno, as lágrimas silenciosas de sua mãe nas madrugadas de Paraty, tudo havia confluído nessa decisão que agora a amarrava a um estranho de 40 anos. Heitor, por sua vez, havia dedicado 20 anos completos de sua vida a construir um império imobiliário sobre as cinzas de uma dor antiga. Anos atrás, havia sido traído por alguém em quem confiava completamente, uma pessoa que desapareceu com recursos importantes e deixou cicatrizes profundas em sua capacidade de confiar. Essa experiência o havia transformado em um homem controlador que planejava cada detalhe e mantinha todos à distância segura. O casamento havia sido arranjado por conveniência financeira e pressão familiar, mas aquele sussurro na noite de núpcias havia despertado algo adormecido nele, o desejo genuíno de proteger essa fragilidade que via nos olhos castanhos de sua jovem esposa. Durante os primeiros 3 meses, mal cruzaram mais que palavras de cortesia. Os jantares transcorriam em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana inglesa. Clarice provava os pratos sofisticados que a cozinheira preparava com maestria, mas tudo tinha gosto de cinza em sua boca. Sentia falta das comidas simples de seu lar em Paraty, do burburinho de suas irmãs, da risada fácil de seu pai, antes que as preocupações financeiras o consumissem. "Como foi seu dia?" perguntava Heitor ocasionalmente, sua voz grave rompendo o silêncio como uma pedra em um lago quieto. "Bem", respondia ela sem levantar o olhar do prato de picanha mal passada que mal havia tocado. A resposta era sempre a mesma, uma muralha de monossílabos que protegia seu mundo interior de um homem que, embora seu marido legal, continuava sendo um completo estranho. Um estranho que poderia ser seu pai, pensava ela nas noites quando olhava o teto alto de seu quarto, contando os anos que os separavam como se fossem grades invisíveis de uma prisão dourada.
Dalva chegava cada manhã às 10 em ponto, pontual como o relógio da Estação da Luz. A mãe de Heitor, uma matriarca de 68 anos criada nas antigas tradições das famílias quatrocentonas paulistas, havia tomado como missão pessoal educar sua jovem nora nas responsabilidades apropriadas de uma esposa. Uma dama de verdadeira estirpe nunca levanta a voz, dizia enquanto servia chá em xícaras de porcelana inglesa. Sua postura deve ser impecável, seu sorriso medido, suas palavras poucas, mas certeiras. As lições se estendiam por horas. Etiqueta à mesa, protocolo em eventos sociais, a arte de organizar chás onde as esposas de homens importantes se reuniam para fofocar sob uma fachada de conversas refinadas. Clarice escutava, concordava, sorria, mas por dentro sentia como cada regra era uma corrente a mais que aprendia a uma vida que não havia escolhido. Os chás da tarde se tornaram sua tortura pessoal. Pão de queijo e brigadeiros gourmet servidos com precisão militar, enquanto Dalva comentava sobre cada aspecto de seu comportamento. Quando seu marido falar em uma reunião, você permanece em silêncio. Seu papel é apoiar, não opinar. Heitor é um homem importante com 40 anos de experiência neste mundo. Você mal está começando a compreendê-lo. As palavras caíam sobre Clarice como gotas de gelo. Cada comentário sobre sua juventude, cada comparação implícita com a idade e experiência de Heitor, cada lembrete de que era uma intrusa naquele mundo de luxo e protocolo, a fazia sentir-se menor, mais inadequada, mais perdida. Uma tarde, depois de uma sessão particularmente exaustiva sobre a ordem correta dos talheres em jantares de gala, Clarice escapou para o único lugar onde podia respirar, o jardim interno da mansão. Era um espaço esquecido, projetado em estilo francês com arbustos geométricos perfeitos, mas sem vida, sem cor, sem a alma vibrante dos quintais coloniais de sua infância em Paraty. Ajoelhou-se sobre a terra fria, sentindo como a umidade encharcava seu caro vestido de grife. Pela primeira vez em 3 meses, chorou. As lágrimas caíam sobre a terra como uma oração silenciosa, misturando-se com o aroma de umidade e musgo antigo. O que é que você realmente quer? A voz de Heitor a sobressaltou. Havia chegado cedo, algo incomum nele. Sua figura se recortava contra a moldura da porta que dava para o jardim. As mangas de sua camisa branca arregaçadas, a gravata afrouxada. Pela primeira vez, Clarice o viu sem a armadura perfeita do magnata impecável. Quero sentir que existo, respondeu ela sem pensar 2 vezes, as palavras brotando de um lugar profundo que nem sabia que tinha voz. Quero tocar a terra e plantar flores. Quero criar algo com minhas próprias mãos. Quero não me sentir como uma boneca em uma vitrine. O silêncio que seguiu era diferente dos jantares. Não era vazio, mas cheio de algo sem nome que flutuava entre eles como pólen no ar de primavera. Heitor sentou-se na borda do chafariz seco, seus sapatos italianos roçando os azulejos antigos. Sabe o que descobri nesses 40 anos? Sua voz havia perdido o tom autoritário. Que construí um império, mas esqueci de construir uma vida. Posso fechar negócios milionários em uma tarde, mas não sei como fazer minha esposa rir. Foi a primeira vez que conversaram de verdade. Enquanto o sol descia pintando o céu paulista de tons laranjas e roxos, compartilharam fragmentos de seus mundos opostos. Ele falou de sua solidão, de como 40 anos de vida o haviam deixado rodeado de sócios, mas vazio de amigos. Ela confessou seu medo constante de decepcionar, de não estar à altura de um mundo que a superava. Me sinto como se estivesse envelhecendo antes do tempo, sussurrou Clarice, como se estivesse perdendo minha juventude em lições sobre talheres e reverências. Heitor estendeu sua mão para ela. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Quando Clarice a pegou, sentiu o contraste. A pele macia de seus 21 anos contra a textura curtida pelo tempo dele, as mãos que haviam assinado contratos milionários, segurando as que sonhavam com criar beleza. Amanhã plantaremos flores, disse ele. As que você quiser. O amanhecer encontrou Clarice acordada, olhando pela janela para o jardim com uma mistura de esperança e ceticismo. Aquela conversa havia sido real? Ou apenas um momento de fraqueza que a luz do dia apagaria? Mas às 8 da manhã,
Heitor apareceu não com seu terno de negócios, mas com roupa casual e uma caminhonete cheia de plantas. Jasmins, rosas brancas e vermelhas, primaveras trepadeiras, gerânios vibrantes e até pequenas jabuticabeiras em vasos. Pensei em trazer um pedaço de Paraty para São Paulo, disse ele com um sorriso tímido que o fazia parecer menos os 40 anos que carregava sobre os ombros. Trabalharam juntos toda a manhã. Clarice dirigia com entusiasmo juvenil, suas mãos afundando na terra, com uma familiaridade que revelava anos de ajuda no pequeno quintal de seu lar em Paraty. Heitor seguia suas instruções, desajeitadamente no começo, suas mãos acostumadas a segurar canetas Montblanc, agora manchadas de barro. Mais fundo, indicava ela rindo quando ele fazia um buraco raso demais. As raízes precisam de espaço para crescer. Se você as limita demais, a planta murcha. Ele captou a metáfora implícita em suas palavras. Dalva chegou ao meio-dia e quase teve um ataque ao ver a cena. Seu filho de 40 anos, um dos homens mais poderosos de São Paulo, ajoelhado na terra como um jardineiro comum, seguindo ordens de uma mocinha que mal completara meses na família. Heitor, o que significa isso? O jardim foi projetado em estilo francês por gerações. Você não pode simplesmente... Mãe, a interrompeu ele, levantando-se e a enfrentando com uma determinação que surpreendeu ambas as mulheres. Esta é minha casa. E de Clarice. Se ela quer plantar um jardim brasileiro no meio de São Paulo, então terá seu jardim brasileiro. O silêncio que seguiu tinha peso. Dalva olhou para seu filho como se o visse pela primeira vez, ou talvez como se reconhecesse nele algo que estivera adormecido por décadas. Você está mudando, disse finalmente, sua voz uma mistura de reprovação e algo mais, talvez um vislumbre de respeito. Essa menina está mudando você. Sim, respondeu Heitor simplesmente. E é a melhor coisa que me aconteceu em 40 anos. Dalva se retirou sem outra palavra, deixando atrás de si um silêncio tenso, mas também libertador. Clarice observou seu marido, esse homem que mal conhecia, mas que acabara de defender seu direito de criar, de existir, de ser mais que uma boneca decorativa. Durante as semanas seguintes, o jardim se transformou. As primaveiras treparam pelas paredes brancas, os jasmins perfumaram as noites quentes de verão, o som da água corrente no novo chafariz de azulejos portugueses que instalaram juntos criou uma melodia constante que se tornou a trilha sonora de sua conexão crescente. Mas a verdadeira mudança não era o jardim. Era a forma como começaram a se olhar. Heitor chegava mais cedo do escritório, ansioso para compartilhar o entardecer com ela entre as flores. Clarice esperava esses momentos, preparando limonada caseira como fazia sua avó em Paraty, sentando-se na borda do chafariz para ouvir as histórias dele sobre o mundo dos negócios, contribuindo com suas próprias observações que, surpreendentemente, ele achava perspicazes. Você tem uma visão diferente das coisas, disse ele uma tarde enquanto podavam juntos as rosas. Não está contaminada por anos de fazer as coisas da mesma forma. Sua juventude não é uma fraqueza, Clarice, é sua maior força. Essas palavras calaram fundo nela. Pela primeira vez, alguém valorizava sua perspectiva não apesar de sua idade, mas por ela. A diferença de 19 anos entre eles, que havia parecido um abismo intransponível, começava a aparecer mais uma ponte entre dois mundos que tinham muito a ensinar um ao outro. Uma noite, enquanto as estrelas começavam a aparecer sobre São Paulo e o aroma dos jasmins envolvia o jardim, Heitor pegou a mão de Clarice. Quando você pediu que eu cuidasse de você na nossa noite de núpcias, pensei que significava proteger você, controlar até. Mas você está me ensinando que cuidar significa dar espaço para crescer. Clarice apertou sua mão em resposta, sentindo como o calor de sua palma contra a dele criava um ponto de conexão que transcendia as palavras. No entanto, a paz do jardim não podia manter o mundo exterior afastado para sempre. As esposas dos sócios de Heitor começaram a visitá-la, convites envoltos em sorrisos falsos que escondiam veneno. Chás em clubes exclusivos onde seus comentários velados sobre a juventude de Clarice caíam como facas afiadas. Que sortuda você é, querida, dizia uma com um tom meloso. Casada com um homem de tanto sucesso na sua idade. Deve ser...
educativo. Me conta, Clarice, acrescentava outra, mexendo seu chá com deliberada lentidão. Você não se sente, às vezes, deslocada? Quer dizer, Heitor e nós vivemos tanto mais que você. Cada comentário era uma estocada precisa, projetada para lembrá-la de que não pertencia àquele mundo. Clarice voltava para casa desses encontros sentindo-se menor, mais jovem, mais inadequada. As flores do jardim eram um consolo, mas não podiam protegê-la completamente da crueldade disfarçada de cortesia. No dia de seu 22º aniversário, Heitor desapareceu cedo sem explicação. Clarice passou a manhã no jardim, arrancando ervas daninhas com uma violência nascida da frustração. Havia esperado que esse dia fosse diferente, especial de alguma forma, mas parecia que ele havia esquecido completamente. Ao meio-dia, quando o sol paulista caía implacável sobre os azulejos, Heitor retornou com um sorriso misterioso. Venha comigo, disse, estendendo sua mão. Conduziu-a por corredores que ela raramente transitava, até a ala leste da mansão que estivera fechada desde sua chegada. Diante de uma porta de mogno entalhado, parou. Feliz aniversário, Clarice. Quando abriu a porta, ela não conseguiu conter o grito de surpresa. O cômodo havia sido transformado em um ateliê de design completo. Mesas amplas iluminadas por janelas que deixavam entrar a luz natural, rolos de tecidos finos organizados por cor e textura, manequins de costura profissionais, uma máquina de costura industrial, prateleiras cheias de livros sobre design de moda, até um pequeno sofá junto à janela para quando precisasse descansar. Como? As palavras se atrapalhavam em sua garganta. Ouvi quando você disse que sonhava em estudar design, explicou Heitor, apoiando-se no batente da porta, observando sua reação com olhos brilhantes. E me lembrei de que você mencionou aqueles bordados que sua avó ensinou em Paraty. Pensei que talvez aqui você pudesse... Não o deixou terminar. Clarice cruzou o espaço entre eles e o abraçou com uma intensidade que o pegou de surpresa. Era a primeira vez que ela o tocava por iniciativa própria. A primeira vez que derrubava as muralhas de formalidade que haviam mantido entre eles. Obrigada, sussurrou contra seu peito. Obrigada por me ver. Durante os meses seguintes, esse ateliê se tornou o coração da existência de Clarice. Passava horas desenhando peças inspiradas nos quintais coloniais, bordando rendas com técnicas que sua avó lhe havia ensinado, fundindo tradição com inovação. Heitor se tornou seu primeiro crítico, embora admitisse abertamente que não sabia nada de moda. Me explica sua visão, pedia ele cada tarde quando chegava do trabalho, afrouxando a gravata enquanto se sentava no pequeno sofá do ateliê. Clarice compartilhava suas ideias com entusiasmo crescente, desdobrando esboços, mostrando combinações de cores, falando sobre linhas e texturas com uma paixão que iluminava seu rosto juvenil. Ele escutava com atenção genuína, fazendo perguntas que a ajudavam a clarificar seus conceitos, oferecendo perspectivas de negócio quando ela pedia. Esses designs são extraordinários, disse uma tarde, segurando um esboço de um vestido que fundia renda tradicional com linhas contemporâneas. Você deveria mostrá-los. Para quem? Perguntou Clarice com uma risada nervosa. Ninguém neste mundo me leva a sério. Para elas, sou apenas a esposa menina de Heitor Andrade. Então vamos provar que estão erradas, respondeu ele com determinação. Assim nasceu a ideia de organizar uma pequena exposição privada na mansão. Heitor se encarregou dos convites, não apenas para a alta sociedade paulista que precisavam impressionar, mas também para designers respeitados do Rio de Janeiro, editores de revistas de moda, donos de boutiques prestigiadas da rua Oscar Freire. A preparação foi intensa. Clarice trabalhava até tarde, seus dedos às vezes sangrando pelas agulhas, seus olhos ardendo de cansaço. Heitor permanecia com ela, trazendo café da cozinha, massageando seus ombros tensos, lendo em voz alta para mantê-la acordada quando a fadiga ameaçava vencê-la. Uma madrugada, faltando 3 dias para a exposição, Clarice desabou em lágrimas. Não vou conseguir. É demais. Sou jovem demais, inexperiente demais. Quem sou eu para pensar que posso fazer isso? Heitor se ajoelhou na frente dela, pegando seu rosto entre suas mãos,
com uma ternura que contrastava com a força que todos lhe conheciam. Você é Clarice Andrade, uma mulher de 22 anos, com mais talento e coragem que pessoas com o dobro da sua idade. E você não está sozinha nisso. Nunca estará. O beijo que compartilharam naquela noite foi o primeiro verdadeiro entre eles. Não nascido de obrigação ou cerimônia, mas de algo autêntico que vinha crescendo entre as flores do jardim, nas conversas do ateliê, nos silêncios confortáveis e nas vitórias compartilhadas. As mãos de 41 anos seguravam o rosto de 22 com reverência, e os lábios que se encontraram falavam uma linguagem que transcendia a diferença de idade. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu também tenho medo, confessou Heitor. Medo de não ser suficiente para você. De que um dia você acorde e perceba que sua vida está amarrada a um homem quase 20 anos mais velho, que já viveu tanto enquanto você mal está começando. Mas você está vivendo agora comigo, respondeu Clarice, tocando sua bochecha com dedos manchados de tinta. E é isso que importa. Não os anos que carregamos, mas o que fazemos com eles. A noite da exposição chegou envolta em nervos e expectativas. O salão principal da mansão havia sido transformado em uma galeria, com manequins exibindo as 15 peças que Clarice havia criado. Cada design contava uma história, a fusão entre a Paraty de sua infância e a São Paulo de seu presente, entre tradição e modernidade, entre a inocência da juventude e a sabedoria adquirida através do desafio. Os convidados começaram a chegar. Clarice, vestida com um de seus próprios designs, um vestido que combinava renda branca com linhas arquitetônicas modernas, recebia cada pessoa com uma mistura de graça e terror mal contido. Heitor permanecia ao seu lado, sua presença uma âncora que a mantinha centrada. As reações foram imediatas e variadas. Alguns membros da alta sociedade trocavam olhares céticos, sussurrando comentários que Clarice podia adivinhar sem ouvir. Mas os profissionais, os designers experientes e editores de moda se aproximavam dos designs com interesse genuíno. Quem é a designer? Perguntou uma mulher elegante de uns 50 anos, editora de uma prestigiada revista de moda brasileira. Eu, respondeu Clarice, sua voz tremendo levemente. A mulher a olhou de cima a baixo, avaliando-a com olhos treinados que haviam visto milhares de designers jovens tentando se estabelecer em uma indústria implacável. Quantos anos você tem? 22. Um silêncio desconfortável se estendeu. Clarice podia sentir os olhares das esposas dos sócios de Heitor, saboreando sua próxima humilhação. Mas então a editora sorriu. Na sua idade, a maioria mal sabe o que quer fazer da vida. Você criou algo com voz própria, com identidade clara. Isto, apontou um vestido particularmente elaborado, é trabalho de alguém que entende que a moda é a arte que se vive. Me liga na semana que vem. Quero fazer uma matéria sobre você. O resto da noite passou em um borrão de conversas, contatos trocados, elogios genuínos misturados com inveja mal disfarçada. Quando o último convidado se foi e o silêncio voltou à mansão, Clarice e Heitor se encontraram sozinhos no salão, rodeados de suas criações. Você conseguiu, disse ele atraindo-a para seus braços. Nós conseguimos, corrigiu ela, apoiando a cabeça em seu peito, ouvindo a batida constante de seu coração. Mas a vitória tinha preço. Na porta, Dalva havia observado tudo com uma expressão que misturava desaprovação e algo mais complexo. Para ela, uma esposa não trabalhava, não buscava atenção, não desafiava as normas que haviam regido famílias como a sua por gerações. E sua nora de 22 anos acabara de fazer exatamente isso. A manhã seguinte à exposição trouxe consigo mais que apenas ressaca de champanhe e cansaço. Os telefones da mansão não pararam de tocar. Ligações de boutiques interessadas em levar designs de Clarice, convites para eventos de moda, até uma proposta preliminar de uma casa de moda carioca para uma possível colaboração. Clarice flutuava em uma nuvem de incredulidade e euforia. Aos 22 anos, algo que havia começado como um sonho impossível estava tomando forma tangível. Heitor cancelou suas reuniões matinais para estar com ela, ajudando-a a organizar as respostas,
oferecendo conselho baseado em suas décadas de experiência em negociações. Não aceite a primeira oferta, aconselhava enquanto revisavam contratos. Seu trabalho vale mais do que estão oferecendo. Confie em mim. Depois de 20 anos negociando, reconheço quando alguém está tentando se aproveitar. Mas a tempestade chegou naquela tarde, quando Dalva irrompeu no ateliê sem avisar. Seu rosto, usualmente controlado, mostrava uma fúria mal contida. Posso saber o que significa tudo isso? Jogou sobre a mesa um jornal onde aparecia uma foto da exposição. Clarice levantou o olhar dos esboços em que trabalhava. É meu trabalho, Dalva. Minha exposição foi um sucesso. Seu trabalho. A palavra saiu como um cuspe. Uma Andrade não precisa trabalhar. Uma Andrade não se exibe publicamente como se precisasse de validação. O que a sociedade vai dizer? Que meu filho não consegue sustentar a própria esposa? Que uma menina de 22 anos precisa buscar atenção fora de seu casamento? Mãe. Heitor apareceu no umbral, sua voz como gelo. Chega. Não, não chega. Dalva se virou para seu filho. Desde que você se casou com essa menina, mudou. Chega tarde ao trabalho, cancela reuniões importantes e agora isso. Você está deixando ela passar vergonha e, por associação, está nos fazendo passar vergonha. Ela não está passando vergonha nenhuma, respondeu Heitor, entrando completamente no cômodo e se posicionando ao lado de Clarice. Está construindo algo próprio, algo que a faz feliz, algo que eu deveria ter buscado há anos, em vez de me esconder atrás de contratos e reuniões de diretoria. Você é um tolo, sentenciou Dalva. Um tolo de 41 anos se deixando manipular por uma mocinha que... Chega! A voz de Heitor cortou o ar como um chicote. Clarice é minha esposa. E seja qual for a diferença de idade entre nós, ela trouxe mais vida à minha existência nesses meses do que tudo que construí nas minhas 4 décadas anteriores. Se você não pode respeitar isso, então sugiro que limite suas visitas. O silêncio que seguiu era tão denso que Clarice quase podia tocá-lo. Dalva olhou para seu filho como se o visse pela primeira vez, ou talvez como se estivesse vendo a morte da imagem que tinha dele. Isso não vai terminar bem, disse finalmente sua voz controlada, mas com um fio que prometia consequências. Quando essa fantasia terminar e ela perceber que quer viver sua juventude com alguém da idade dela, quando você envelhecer enquanto ela mal está começando, vai lembrar das minhas palavras. Depois que Dalva foi embora, Clarice desabou no sofá do ateliê. As palavras da matriarca haviam tocado seus medos mais profundos, aqueles pensamentos sombrios que a assaltavam nas noites quando olhava Heitor dormir e se perguntava o que estava fazendo com um homem que poderia ser seu pai. E se ela tiver razão? Sussurrou. E se um dia eu acordar e perceber tudo que perdi por me casar tão jovem? Heitor se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos trêmulas. Então, nesse dia, enfrentaremos o que vier. Mas não vou deixar que o medo de um futuro incerto arruine o que estamos construindo agora. Sim, eu tenho 41 anos e você, 22. Sim, vivemos experiências completamente diferentes. Mas isso não faz o que temos menos real. Mas ela tem razão em uma coisa. Clarice limpou as lágrimas que caíam. Eu ainda não vivi. Não viajei. Não cometi erros estúpidos. Não saí para baladas até o amanhecer. E você já fez tudo isso. Você não se sente às vezes como se estivesse amarrado a alguém que ainda está em fraldas emocionalmente? A risada de Heitor a pegou de surpresa. Sabe o que fiz com meus 22 anos? Trabalhei feito louco, tomei decisões estúpidas em relacionamentos falidos, desperdicei tempo e dinheiro em coisas que não importavam. Se pudesse voltar, trocaria tudo por isto. Apertou suas mãos. Por estar aqui com você, aprendendo a viver de verdade, em vez de apenas existir. Durante as semanas seguintes, a tensão familiar ficou palpável. As visitas de Dalva cessaram, mas as consequências de sua desaprovação foram sentidas em círculos mais amplos. Os sócios de Heitor começaram a comentar sobre sua distração, sobre como a influência de sua jovem esposa o estava amolecendo. Em eventos sociais, os olhares se tornaram mais críticos, os comentários velados mais cortantes.
É uma pena que Heitor não consiga controlar melhor sua casa, comentou um sócio em voz alta o suficiente para vários ouvirem. Na nossa idade, sabemos que esposas jovens precisam de mão firme. As boutiques que inicialmente mostraram interesse começaram a se retratar misteriosamente. Ligações que prometiam colaborações não se materializavam. Clarice sentia como seu momento de triunfo desvanecia, sob o peso da pressão social e da sabotagem sutil, mas efetiva, daqueles que viam seu sucesso como uma ameaça à ordem estabelecida. Uma noite, depois de mais uma decepção, Clarice confrontou Heitor no jardim que haviam criado juntos, cercados pelas flores que agora estavam em plena floração. "Isso está custando caro demais para você", disse ela, sua voz quebrada. "Sua relação com sua mãe, o respeito de seus sócios, sua reputação. Tudo por me defender e defender meus sonhos." "E o que você sugere?" perguntou ele, embora já temesse a resposta. "Que você abandone o que te faz feliz para satisfazer as expectativas de gente que não tem ideia do que significa viver autenticamente? Sugiro que talvez eles tenham razão." As palavras saíram como facas auto-infligidas. "Talvez eu seja jovem demais, ingênua demais. Talvez eu devesse me contentar em ser apenas sua esposa, a perfeita senhora de Andrade, que sorri nas fotos e não causa problemas." Heitor cruzou o espaço entre eles, pegando seu rosto com uma intensidade que a obrigou a olhá-lo nos olhos. "Não se atreva a se fazer pequena para fazer os outros se sentirem confortáveis. Passei 40 anos da minha vida sendo o que os outros esperavam de mim. Não vou permitir que você faça o mesmo, especialmente não aos 22 anos, quando tem todo um mundo de possibilidades pela frente. Mas cada possibilidade que eu escolho nos custa algo." Ela soluçou. "E tenho medo de que um dia o preço seja alto demais e você acabe se arrependendo de ter me defendido." Naquela noite dormiram separados pela primeira vez desde que seu relacionamento havia se transformado. O espaço vazio na cama de Clarice parecia maior que a mansão inteira, e as horas se arrastavam enquanto ela olhava o teto, questionando cada decisão que havia tomado desde que pronunciara aquele simples "cuide de mim" em sua noite de núpcias. A oferta chegou por correio certificado 3 semanas depois. A École de la Chambre Syndicale em Paris, uma das escolas de design mais prestigiadas do mundo, oferecia a Clarice uma bolsa completa para um programa intensivo de 6 meses. Alguém da exposição havia enviado seu portfólio e o comitê de admissões havia ficado impressionado. Clarice leu a carta várias vezes na solidão de seu ateliê, sentindo como o papel tremia em suas mãos. Paris, a capital da moda. Uma oportunidade que milhões de designers aspirantes matariam para ter, e estavam oferecendo a ela, aos 22 anos. Mas aceitar significava 6 meses longe de Heitor, 6 meses em que seu casamento já frágil poderia não sobreviver. 6 meses em que a diferença de idade entre eles poderia se tornar intransponível com a distância. Guardou a carta em uma gaveta, incapaz de tomar a decisão. Durante os dias seguintes, Heitor notou a mudança nela. Clarice estava distraída, ausente, suas respostas vagas quando ele perguntava o que a preocupava. As refeições voltaram a transcorrer em silêncios pesados, mas desta vez diferentes, não vazios de conexão, mas cheios de coisas não ditas. Uma tarde, enquanto revisava documentos na biblioteca da mansão, Heitor encontrou a carta. Havia caído atrás da escrivaninha, provavelmente quando Clarice atirou para ler pela enésima vez. As palavras dançaram diante de seus olhos. Programa prestigioso, bolsa completa, oportunidade única. Sentiu como algo se quebrava dentro dele. Ela havia recebido isso há dias e não lhe dissera nada. Por quê? A resposta chegou imediata e dolorosa. Porque estava considerando deixar para trás seu casamento por uma oportunidade que qualquer pessoa de 22 anos deveria aproveitar sem hesitar. Naquela noite, quando Clarice entrou no quarto, encontrou a carta sobre a cama. Heitor estava de pé junto à janela, olhando para o jardim que haviam criado juntos, suas flores agora testemunhas silenciosas de uma fratura que nenhum deles sabia como reparar. Por que não me contou? Sua voz estava cuidadosamente controlada.
Porque não sei o que fazer, respondeu Clarice, suas palavras mal um sussurro. Porque sinto que qualquer decisão que eu tome será a errada. Me explique como rejeitar algo assim poderia ser o certo. Clarice sentou-se na beira da cama, a carta amassada entre seus dedos. Porque se eu for, estou abandonando a gente. Estou colocando minha carreira antes do nosso casamento. E se eu ficar, sempre vou me perguntar o que teria acontecido. Sempre haverá uma parte de mim que vai te culpar pela oportunidade que perdi. Então a decisão já está tomada, disse Heitor, sua voz como cinza. Porque eu nunca poderia viver sabendo que sou a razão pela qual você abandonou seus sonhos. Já vivi 41 anos fazendo o que os outros esperavam de mim. Não vou te condenar ao mesmo. Mas eu tenho medo, admitiu ela, as lágrimas finalmente caindo. Medo de que se eu for por 6 meses, quando voltar não haverá mais nada para onde voltar. Medo de que você perceba que é mais feliz sem mim. Medo de que você encontre alguém da sua idade, alguém que se encaixe melhor no seu mundo. Heitor cruzou o quarto e se ajoelhou na frente dela, uma posição que havia se tornado familiar entre eles, sua forma de se colocar no nível dela, não só fisicamente, mas emocionalmente. E eu tenho medo, confessou, de que você vá para Paris e perceba tudo que está perdendo ao estar amarrada a um homem de 41 anos. Que conheça gente da sua idade vivendo vidas livres e sem complicações. E se pergunte que diabos está fazendo casada com alguém que está mais perto dos 50 do que dos 30. Olharam-se nos olhos, duas pessoas em estágios completamente diferentes da vida, unidas por circunstâncias que nenhum deles havia escolhido inicialmente, mas que haviam aprendido a valorizar. E naquele momento de honestidade brutal, algo mudou. Então vamos fazer um acordo, disse Clarice. Eu vou para Paris porque ambos sabemos que preciso fazer isso. Mas não é um adeus nem um abandono. É como plantar sementes no nosso jardim. Às vezes as plantas precisam de espaço para crescer mais fortes. E se depois de 6 meses descobrirmos que não funciona mais, pelo menos saberemos que tentamos sem sacrificar quem somos. E se 6 meses parecerem uma eternidade? Perguntou ele. Então encontraremos uma maneira de torná-la mais curta. Visitamos, ligamos, mantemos isso vivo apesar da distância. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade nascida do medo e da antecipação. Cada carícia era uma promessa, cada beijo uma afirmação de que o que compartilhavam valia a pena lutar por ele. As mãos de 41 anos memorizavam o corpo de 22, e ela se agarrava a ele, como se pudesse guardar a sensação de sua presença em sua pele para os meses vindouros. Os preparativos para Paris foram um turbilhão de emoções. Heitor insistiu em conseguir um pequeno apartamento no Marais em vez das residências estudantis, um lugar onde ela pudesse criar seu próprio espaço, mas também onde ele pudesse visitá-la. Compraram malas que encheram com roupas, materiais de design e pequenas lembranças de São Paulo. Uma foto do jardim, um frasco com terra de sua horta, uma renda que havia pertencido à avó de Clarice. A noite antes de sua partida, organizaram um jantar íntimo. Só os dois, no jardim sob as estrelas, cercados pelas flores que haviam plantado juntos meses atrás. Sabe o que aprendi com você? Disse Heitor, enquanto servia vinho em taças de cristal. Que a idade não determina a sabedoria. Você tem 22 anos e me ensinou mais sobre viver autenticamente do que todas as lições que recebi em minhas 4 décadas anteriores. E você me ensinou que cuidar não significa controlar, respondeu Clarice. Que o amor verdadeiro dá liberdade, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Brindaram sob as estrelas, o som do cristal se tocando tão frágil quanto sua situação, tão delicado quanto suas esperanças para o futuro. Na manhã seguinte, no aeroporto de Guarulhos, se abraçaram como se o mundo estivesse acabando. Heitor enterrou seu rosto no cabelo de Clarice, memorizando seu aroma, o peso de seu corpo jovem contra o seu, a forma como ela se encaixava perfeitamente em seus braços, apesar dos 19 anos que os separavam. Não se esqueça de mim, sussurrou ela contra seu peito. Impossível, respondeu ele. Você é parte de mim agora, Clarice. Isso não muda com a distância. Quando ela cruzou as portas de segurança,
Heitor ficou olhando até ela desaparecer completamente de sua vista. Então, pela primeira vez desde os 20 anos, permitiu que as lágrimas caíssem livremente, porque entendia que havia feito o certo, mas o certo nem sempre era o mais fácil. E no avião, olhando São Paulo ficar pequena abaixo dela, Clarice tocou o vidro frio da janela e se perguntou se acabara de cometer o maior erro de sua vida ou se estava dando o passo mais corajoso para se tornar quem realmente era. Paris no outono era exatamente como as fotos prometiam. Folhas douradas caindo sobre ruas de paralelepípedos, o Sena refletindo céus cinzentos, o aroma de croissants recém-assados misturando-se com o cheiro de café forte. Mas para Clarice, cada beleza era um lembrete de que estava sozinha em uma cidade que não era a sua, longe do homem que havia aprendido a amar. A École de la Chambre Syndicale era intimidadora. Estudantes do mundo todo, muitos mais velhos que ela, todos com portfólios impressionantes e confiança que ela não sentia. As aulas eram intensas, exigentes, empurrando-a além do que acreditava possível. Os professores eram gênios e tiranos em igual medida, demolindo designs com críticas brutalmente honestas que a deixavam tremendo ao final de cada dia. Seu trabalho é tímido demais, disse seu instrutor principal, um francês de 50 anos, com fama de quebrar estudantes. Você tem técnica sim, mas cadê sua voz? Cadê a coragem de dizer algo que ninguém mais está dizendo? Clarice passava noites em seu pequeno apartamento no Marais, cercada de esboços amassados, chorando de frustração. O telefone ao lado de sua cama era sua tábua de salvação. Cada noite, às 10 em ponto hora de Paris, Heitor ligava. Como foi seu dia? Perguntava ele, sua voz grave atravessando quilômetros para chegar até ela. Horrível, admitia ela sem filtros. Meu instrutor disse que meu trabalho é medíocre, que estou desperdiçando uma vaga que alguém mais poderia aproveitar melhor. E você, o que acha? A pergunta tão simples a obrigava a parar e pensar além de sua insegurança imediata. Acho que ele tem razão em dizer que estou sendo covarde, mas não sei como deixar de ser. Lembra quando você me disse que as raízes precisam de espaço para crescer? Sua voz tinha aquele calor que ela tanto sentia falta. Talvez suas ideias também. Talvez você precise dar permissão a elas para serem mais ousadas, mais você. Essas conversas noturnas se tornaram a âncora de Clarice. Compartilhavam cada detalhe. Ele contava sobre mudanças que estava implementando em sua empresa, delegando mais responsabilidades, criando espaço para uma vida que fosse mais que só trabalho. Ela descrevia Paris, as técnicas novas que aprendia, os designs que a inspiravam. Sinto sua falta, dizia ela invariavelmente antes de desligar. Eu também sinto a sua, respondia ele. Mas estou orgulhoso de você, tão orgulhoso. Mas as ligações não podiam preencher completamente o vazio. Clarice se sentia dividida entre dois mundos. A estudante de 22 anos em Paris, descobrindo sua voz criativa, e a esposa de um magnata paulista de 41, cujo lar era o jardim de jasmins que havia deixado para trás. Em São Paulo, Heitor enfrentava seus próprios demônios. A mansão, sem Clarice, era um mausoléu elegante. As flores do jardim continuavam florescendo, mas sem ela ali para apreciá-las, pareciam menos vibrantes. Os fins de semana se arrastavam interminavelmente. As refeições solitárias o lembravam dos primeiros meses de casamento, antes dela quebrar suas muralhas. Dalva apareceu uma tarde, sua primeira visita desde a confrontação. Sentou-se na sala principal, com a postura rígida de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Como ela está? Perguntou sem rodeios. Em Paris. Sobrevivendo, aprendendo, respondeu Heitor. Sendo corajosa de formas que eu nunca fui na idade dela. Você sente falta dela? Era a primeira pergunta pessoal que sua mãe lhe fazia em anos. Cada minuto de cada dia, admitiu ele. Mas ela precisa disso. E eu preciso aprender a amá-la o suficiente para deixá-la crescer. Dalva ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando padrões no tecido do sofá. Seu pai e eu nos casamos quando eu tinha 19 anos e ele 38. Quase a mesma diferença que vocês. Todos disseram que não funcionaria, que eu era jovem demais,
que ele era velho demais e estabelecido demais em seus caminhos. Heitor a olhou com surpresa. Nunca havia ouvido essa história. Por que nunca mencionou isso? Porque foi difícil. Muito difícil. E acho que quando vi Clarice, vi meus próprios medos daquela época. A diferença é que seu pai nunca me deu espaço para crescer. Me moldou a sua imagem do que uma esposa deveria ser. E passei 40 anos me perguntando quem eu teria sido se ele tivesse me deixado descobrir. A confissão caiu entre eles como uma pedra em água parada, criando ondas de compreensão tardia. Não cometa meu erro, continuou Dalva. Se aquela menina voltar e ainda te amar depois de provar a liberdade, então você terá algo real, algo que eu nunca tive. Depois que sua mãe foi embora, Heitor sentou-se no jardim, cercado pelas flores que havia aprendido a cuidar. Pela primeira vez entendeu completamente por que Clarice precisava de Paris. Não era uma rejeição a ele, mas uma busca de si mesma. E se amava de verdade, tinha que ser paciente enquanto ela fazia essa jornada. Mas a paciência foi testada quando, 3 meses após a partida de Clarice, Heitor enfrentou sua própria crise. Décio, seu sócio mais antigo, vinha manobrando silenciosamente para tomar controle da empresa. Uma reunião de emergência no Rio revelou a traição. Contratos manipulados, sócios menores influenciados, uma votação programada que poderia despojar Heitor da companhia que havia construído durante 2 décadas. A luta que seguiu foi brutal. Viagens constantes entre São Paulo, Rio e Brasília. Reuniões que se estendiam até as madrugadas. Negociações tensas com advogados e sócios. Heitor voltou ao seu antigo eu, o magnata implacável que não dormia, que não comia, que vivia e respirava o trabalho. As ligações com Clarice se tornaram mais esporádicas. Ele estava exausto. Ela estava imersa em um projeto final crucial. As conversas que antes eram detalhadas e conectivas se reduziram a trocas breves e cansadas. "Como você está?" perguntava ela, sua voz cheia de preocupação, mas distante. "Bem, ocupado. E você?" "Igual. Muito trabalho." Os silêncios entre eles se encheram de coisas não ditas, de cansaço compartilhado, da sensação crescente de que talvez a distância fosse mais que apenas geográfica. Uma noite, Clarice não ligou. Heitor esperou junto ao telefone até meia-noite. Quando finalmente tocou à 1 da manhã, sua voz soava diferente. "Desculpa, estava numa festa da escola. Perdi a noção do tempo." "Se divertiu?" perguntou ele, tentando manter o tom neutro apesar do nó em seu estômago. "Sim. Conheci outros designers, estudantes da minha idade. Foi revigorante falar com gente que entende o que é estar começando, sem expectativas, sem pressões." A frase "gente da minha idade" ecoou na mente de Heitor muito depois de desligar. Era um lembrete do que sempre soubera, mas havia escolhido ignorar. Que ela tinha 22 anos e merecia experiências que ele, aos 41, já havia vivido e deixado para trás. No dia seguinte, durante uma reunião particularmente tensa no Rio, um dos sócios fez um comentário que cortou fundo. "É uma pena, Heitor. Antes você era inquebrantável nos negócios, mas desde que aquela menina entrou na sua vida, perdeu o fio da navalha. Distraído demais, mole demais." A raiva que sentiu não era pelo ataque à sua reputação, mas porque parte dele temia que fosse verdade. Havia passado tanto tempo aprendendo a equilibrar trabalho e vida pessoal que talvez houvesse negligenciado o império que levou décadas para construir. Naquela noite ligou para Clarice, mas a conversa foi tensa. "Estou considerando me mudar para o Rio por algumas semanas para lidar com essa crise", disse a ela. "As coisas estão piores do que eu pensava." "Faça o que precisa fazer", respondeu ela, sua voz cansada. "Eu também estou até o pescoço com meu projeto final. Talvez seja melhor que ambos nos concentremos nas nossas coisas por enquanto." Depois de desligar, ambos ficaram em seus respectivos espaços. Ele em um quarto de hotel no Rio, ela em seu apartamento em Paris, sentindo-se mais sozinhos do que nunca, questionando-se se o amor era suficiente quando a vida exigia tanto de ambos. Os 2 meses seguintes foram uma descida gradual para a desconexão. Heitor estava preso no Rio, lutando uma batalha corporativa
que consumia cada hora acordado. As reuniões com advogados se misturavam com negociações tensas com sócios, tentativas desesperadas de salvar o que havia construído durante 20 anos. Décio havia jogado suas cartas brilhantemente, convencendo sócios menores de que Heitor estava distraído por seu casamento com uma mulher tão jovem que havia perdido o foco que havia tornado a empresa grande. As acusações eram cruéis, mas efetivas. Um homem da sua idade deveria saber melhor, disse Décio durante uma confrontação particular. Se casar com uma menina, deixá-la perseguir fantasias em Paris enquanto seu império desmorona. Você realmente achou que poderia ter as duas coisas? Heitor não respondeu, mas as palavras se cravaram como farpas em sua mente. Pelas noites, em seu quarto de hotel com vista para a Baía de Guanabara, revisava sua vida com honestidade brutal. Havia passado 2 décadas construindo seu império sem espaço para mais nada. Então Clarice chegou, e pela primeira vez permitiu que algo mais importasse tanto quanto o trabalho. Havia sido um erro? Havia se amolecido tanto que agora ia perder tudo? Enquanto isso, em Paris, Clarice atravessava sua própria transformação dolorosa. Seu projeto final, uma coleção completa que devia apresentar diante de um painel de juízes que incluía ícones da indústria da moda, a empurrava a limites que não sabia que tinha. Seu instrutor principal continuava demolindo cada peça com críticas que a deixavam questionando cada escolha. Isso não é moda, senhorita Andrade, disse apontando seus esboços. Isso é artesanato bonito. Há uma diferença. A moda diz algo sobre o mundo, sobre o tempo em que vivemos. Isso só diz que você sabe costurar bem. Clarice trabalhava até seus dedos sangrarem, até seus olhos mal conseguirem focar. Os outros estudantes se tornaram sua única rede de apoio. Remy, um designer belga de 24 anos com talento ousado e personalidade para combinar, começou a passar mais tempo com ela no ateliê compartilhado. Você está pensando demais, disse uma noite, enquanto ela desfazia pela 5ª vez uma costura. Moda é visceral. Você tem que sentir aqui. Tocou seu próprio peito. Não calcular aqui. Apontou para sua cabeça. Não sei como fazer isso, admitiu Clarice frustrada. Então pare de tentar criar o que acha que querem ver e crie o que você precisa dizer. Remy sentou-se ao lado dela, seus movimentos casuais de alguém confortável em sua própria pele, de uma forma que Clarice invejava. O que é que você realmente quer gritar para o mundo? A pergunta a perseguiu por dias. O que queria dizer? E mais importante, quem era ela realmente para dizer algo? A menina de Paraty com sonhos de desenhar? A esposa de um magnata tentando provar que era mais que um troféu? A estudante de 22 anos descobrindo que o mundo era maior e mais complicado do que imaginava? As ligações com Heitor se reduziram a 1 vez por semana. Quando falavam, as conversas eram superficiais, ambos cansados demais para a vulnerabilidade que seus inícios haviam requerido. Como vai tudo? Perguntava um. Bem, ocupado. E você? Igual. As respostas eram espaços reservados, vazios, onde antes havia intimidade. Nenhum deles mencionava o elefante na sala, que 5 meses de distância os haviam mudado de formas que não podiam articular por telefone. A crise chegou quando Heitor teve que cancelar sua visita planejada a Paris. Havia sido o plano desde o início, que ele a visitaria no 4º mês. Clarice estava contando os dias, imaginando como seria mostrar sua Paris, caminhar pelas ruas que agora conhecia, compartilhar os cafés onde passava horas desenhando. Não posso ir. Sua voz soava destroçada pelo telefone. A votação foi adiada. Se eu não estiver aqui, perco tudo. Entendo, disse Clarice, embora seu coração se partisse. O trabalho é importante. Clarice, não é só trabalho. São 20 anos da minha vida. Eu sei. Ela o interrompeu, sem conseguir controlar o tremor em sua voz. Sempre soube. Eu sou um capítulo no seu livro. Sua empresa é o livro todo. Isso não é justo. Não? Então venha. Escolha. Me prove que estou errada. O silêncio que seguiu disse mais que qualquer palavra. Ambos sabiam que ele não podia ir, que as consequências de abandonar o Rio naquele momento crítico seriam devastadoras. Mas o conhecimento racional não tornava menos dolorosa a realidade emocional.
Desculpa, sussurrou Heitor finalmente. Eu também. Depois de desligar, Clarice desabou em lágrimas. Remy a encontrou horas depois, ainda sentada no chão de seu apartamento, cercada de esboços amassados e lágrimas secas. O que aconteceu? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela sem esperar convite. Meu marido não vai vir. Seu trabalho é mais importante. Remy não disse nada por um longo momento. Então, com cuidado. Quantos anos ele tem? 41. Frachas, o monossílabo continha volumes de compreensão. E você tem 22. Clarice, não quero ser cruel, mas... Você realmente achou que ia funcionar? Um homem dessa idade já construiu sua vida. Você mal está começando a sua. As palavras eram o que Clarice vinha evitando pensar, mas ouvi-las em voz alta, ditas por alguém de sua geração, alguém que vivia sem as complicações de maridos ausentes e mundos divididos, as tornava reais de uma forma devastadora. Eu o amo, disse simplesmente. Ou você ama a ideia dele? Remy não estava sendo cruel, apenas honesto. O homem que cuida de você, que te deu um ateliê, que apoiou seus sonhos. Mas você conhece realmente o homem por trás de tudo isso? O cara que está no Rio escolhendo sua empresa em vez de você? Clarice não tinha resposta. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara a Paris, não esperou a ligação de Heitor. Em vez disso, saiu com Remy e outros estudantes, mergulhando na vida que vinha observando das margens. Bares cheios de gente jovem, conversas sobre arte e moda sem a gravidade de decisões corporativas, risadas sem o peso de responsabilidades de 4 décadas. Pela primeira vez em 5 meses, Clarice se sentiu como ela mesma. Não como esposa de ninguém, não como a estudante sobrecarregada. Apenas Clarice, 22 anos, em Paris, viva e presente. E essa sensação foi tanto libertadora, quanto terrivelmente culpada. Quando Heitor ligou no dia seguinte, ela não atendeu. Ele deixou mensagens, 5, 10, 15. Sua voz progredia de preocupada a desesperada. Finalmente, quando ela atendeu 2 dias depois, a conversa foi a mais difícil que haviam tido. Onde você estava? Sua voz era uma mistura de alívio e acusação. Fiquei enlouquecendo, pensando que algo tinha acontecido com você. Estava vivendo minha vida, respondeu Clarice, seu tom mais frio do que pretendia. Sabe aquela coisa que se supõe que eu deveria estar fazendo em Paris? O que isso significa? Significa que talvez você estivesse certo desde o começo. Talvez eu seja jovem demais para isso. Para o casamento, para estar amarrada a alguém com uma vida tão complicada, para esperar ao lado do telefone enquanto você salva seu império. Clarice, por favor, sei que cancelar a visita te machucou. Me machucou também. Mas isso vai acabar logo e então... Então o quê? Ela o interrompeu. Voltamos para São Paulo e fingimos que esses 5 meses não existiram? Que não mudamos? Porque eu mudei, Heitor. Não sou mais a menina assustada que se casou com você. Eu sei, isso é bom, é o que você queria, não é? Sim. Mas não sei se a pessoa em que estou me tornando pode viver no seu mundo. E não sei se você pode viver no meu. O silêncio que seguiu era um abismo, e ambos podiam se sentir caindo nele. A batalha corporativa alcançou seu clímax em uma sala de conferências no Rio, com vista para o Cristo Redentor. Heitor havia passado 6 semanas lutando, negociando, chamando cada favor que devia. A votação final determinaria se mantinha controle de sua empresa ou se Décio conseguia despojá-lo de 2 décadas de trabalho. Os sócios se reuniram ao redor de uma mesa de jacarandá polido. Rostos que Heitor conhecia há anos, alguns amigáveis, outros neutros, alguns claramente alinhados contra ele. As apresentações duraram horas. Décio argumentou sobre distração e falta de foco. Heitor defendeu sua visão de uma empresa mais humana, mais equilibrada. O que meu estimado colega chama de distração, disse Heitor, sua voz firme apesar da exaustão. Eu chamo de evolução. Sim, mudei meu foco. Aprendi que um império construído sobre o sacrifício de toda a humanidade eventualmente colapsa de dentro. Aprendi que a verdadeira força não é trabalhar 24 horas por dia até esquecer por que começou. É criar algo sustentável que não te destrua no processo. As palavras ressoaram, mas ele não tinha certeza se foram suficientes.
Quando chegou a hora de votar, cada mão levantada era um veredicto sobre mais que apenas sua empresa. Era um julgamento sobre as escolhas que havia feito, sobre o homem que havia decidido ser. O resultado foi apertado, mas Heitor ganhou. Manteve controle de sua empresa, mas o preço foi alto. Relações destruídas com sócios, a necessidade de reestruturar completamente a liderança e a amarga certeza de que havia sacrificado tempo com Clarice para conseguir essa vitória. Naquela noite, exausto e emocionalmente esvaziado, ligou para Clarice. Eram 2 da manhã em Paris, mas precisava ouvir sua voz. Heitor! Ela atendeu, sua voz grossa de sono. O que aconteceu? Ganhei. A empresa continua sendo minha. Deveria ter sido um momento de celebração, mas tudo o que sentia era o peso do que lhe havia custado. O silêncio do outro lado da linha se estendeu demais. Isso é bom, disse ela finalmente, sem a emoção que ele havia esperado. Parabéns. Você está bem? Está soando diferente. É tarde, Heitor. Estou cansada. Só cansada? Ele insistiu porque algo em seu tom lhe dizia que havia mais. Clarice ficou em silêncio, e nesse silêncio, Heitor pôde ouvir quilômetros de distância, meses de desconexão, todas as rachaduras que vinham se formando enquanto ambos lutavam suas próprias batalhas. Apresentei minha coleção final hoje, disse ela finalmente. Ou ontem, tecnicamente. Foi brutal. O painel de juízes me despedaçou. Disseram que meu trabalho era competente, mas faltando voz autêntica. Que estou brincando de ser designer sem realmente me comprometer. Isso é ridículo. Seu trabalho é incrível. Como você sabe? A pergunta saiu mais aguda do que ela pretendia. Você não viu nada do que fiz aqui. Não esteve na minha apresentação. Não sabe pelo que passei esses meses. A acusação caiu entre eles como uma bomba. Você tem razão, admitiu Heitor, porque não havia defesa. Não estive lá. E sinto muito. Mas você também não esteve aqui quando eu estava lutando por tudo que construí. Não é a mesma coisa. Sua voz se quebrou. Você escolheu essa batalha. Eu vim para Paris porque ambos decidimos que era o certo, mas em algum ponto pareceu como se você tivesse me mandado embora para que eu não interferisse com sua vida real. Como você pode dizer isso? Você é minha vida real. Tudo isso, a empresa, as batalhas corporativas, não significa nada sem você. Então por que parece que estamos vivendo vidas completamente separadas? Como se fôssemos estranhos que ocasionalmente ligam um para o outro para manter uma ficção de conexão? Não havia resposta que ele pudesse dar que consertasse o que 5 meses de distância haviam danificado. Ambos sabiam que a verdade era mais complicada que culpa ou inocência. Haviam feito o que achavam que era certo, e o custo havia sido maior do que anteciparam. O que você quer que eu faça, Clarice? Perguntou Heitor, sua voz carregada de desespero. Me diz o que você precisa e eu faço. Não sei, admitiu ela, e essa era a verdade mais assustadora. Não sei o que preciso ou o que quero. Não sei se a pessoa em que estou me tornando pode viver no mundo para o qual voltaria. Não sei se você e eu fazemos sentido fora do Jardim de Jasmins em São Paulo. Depois de desligar, ambos permaneceram acordados por horas. Heitor em seu quarto de hotel no Rio, olhando para o mar escuro, e questionando se havia ganhado uma empresa só para perder algo muito mais valioso. Clarice, em seu apartamento parisiense, abraçando um travesseiro e se sentindo mais perdida do que nunca. Os dias seguintes foram uma descida ao desespero para ambos. Heitor voltou para São Paulo, mas a mansão vazia era um lembrete constante de sua ausência. As flores do jardim continuavam florescendo, indiferentes à dor humana que as cercava. Sentava-se lá por horas, perguntando-se se havia sido um tolo ao pensar que o amor podia superar diferenças tão fundamentais como quase 2 décadas de idade. Em Paris, Clarice enfrentava os resultados de sua apresentação. Não havia fracassado, mas também não havia se destacado. Promissor, mas precisa encontrar sua voz, foi o veredicto oficial. As palavras a perseguiam enquanto arrumava suas coisas, preparando-se para o retorno a São Paulo, que estava a apenas 2 semanas de distância. Vai voltar para ele? Perguntou Remy em uma de suas últimas conversas num café perto de Notre Dame.
Ele é meu marido, claro que vou voltar. Isso não foi o que perguntei. Remi a olhou com aqueles olhos que haviam aprendido a ler nas entrelinhas durante meses. Perguntei se você vai voltar para ele. Voltar para São Paulo e voltar para seu casamento são duas coisas diferentes. Clarice mexeu seu café, observando como o líquido escuro formava espirais. Pela primeira vez, desde que se casou, enfrentou a pergunta que vinha evitando. Realmente queria continuar casada com o Heitor? Ou estava se agarrando a uma promessa feita por uma menina de 21 anos que já não existia mais? O aeroporto de Guarulhos estava exatamente como ela se lembrava. Movimentado, impessoal, cheio de reencontros emocionais que agora lhe pareciam alheios. Clarice saiu da alfândega com sua mala, escaneando a multidão de rostos esperando. E lá estava ele. Heitor parecia diferente, mais magro, com linhas novas ao redor de seus olhos que não estavam antes. O terno era o mesmo estilo impecável de sempre, mas a forma como o usava havia mudado. Parecia mais pesado, como se carregasse o peso de 6 meses em seus ombros. Olharam-se através da distância, duas pessoas que haviam prometido cuidar uma da outra, mas haviam acabado se machucando, apesar das melhores intenções. Quando se abraçaram, foi diferente. Não tinha a urgência de sua despedida nem a naturalidade de seus melhores momentos. Era o abraço de dois estranhos, tentando lembrar como se encaixavam. A viagem para a mansão transcorreu em um silêncio pesado. São Paulo passava pela janela. Familiar, mas também estranha depois de 6 meses em Paris. Os prédios lhe pareciam mais baixos, as ruas mais estreitas, o céu menos dramático que os entardeceres sobre o Sena. Deixei seu quarto pronto, disse Heitor finalmente, as palavras formais demais. Quer dizer, nosso quarto. Não sabia se você queria dormir junto ou prefere espaço. A pergunta ressoava com todas as coisas não ditas. Clarice olhou para suas mãos, notando como seus dedos não tinham mais os calos do trabalho constante no ateliê. Em Paris, havia usado luvas, trabalhado mais refinadamente. Até isso parecia uma metáfora de tudo que havia mudado. Acho que preciso de espaço, respondeu finalmente. Pelo menos por enquanto. Até processarmos tudo. A dor no rosto de Heitor era palpável, mas ele assentiu. A mansão estava exatamente como ela se lembrava, mas também diferente. Os corredores de mármore devolviam o eco de seus passos solitários, mas agora o som não a assustava, só a deixava melancólica. As flores do jardim haviam crescido selvagens em sua ausência, primaveras trepando desordenadamente, jasmins florescendo sem o cuidado que ela lhes havia dado. Tentei manter, disse Heitor seguindo-a para o jardim, mas não tenho sua mão, ou sua paciência, ou sua... Você não precisa explicar. Ela o interrompeu, tocando as pétalas de uma rosa que precisava de poda desesperadamente. Ambos deixamos as coisas crescerem sem cuidado. Passaram os dias seguintes em uma estranha dança de cortesia. Compartilhavam refeições onde a conversa era educada, mas superficial. Ele perguntava sobre Paris, ela dava respostas que só tocavam a superfície. Ela perguntava sobre a empresa, ele resumia meses de luta em poucas sentenças. Era como se ambos estivessem esperando que o outro dissesse as palavras que nenhum deles queria pronunciar. A verdade explodiu uma noite quando Dalva veio para jantar. A matriarca, surpreendentemente, havia trazido paz em vez de guerra. Dirigiu-se diretamente a Clarice com uma formalidade que era quase amável. Fico feliz que você tenha voltado. A mansão esteve vazia demais sem você. Durante o jantar, Dalva falou sobre seu próprio casamento, compartilhando histórias que Clarice nunca havia ouvido. Sobre como ela também havia se sentido perdida ao se casar tão jovem, como havia lutado com uma diferença de idade similar, como havia passado décadas enterrando quem era para ser quem outros esperavam. Não cometa meus erros, disse diretamente a Clarice enquanto serviam sobremesa. Se isso não é o que você quer, se descobriu em Paris que há um mundo maior esperando por você, não fique por obrigação. Não desperdice sua juventude em um casamento que não te faz feliz. As palavras, vindo da mulher que mais havia pressionado contra sua união, cortaram fundo. Depois que Dalva foi embora, Clarice e Heitor ficaram na sala de jantar.
cercados de pratos intocados e um silêncio que gritava. É isso? Perguntou Heitor finalmente, sua voz mal um sussurro. Você descobriu que há algo melhor? Alguém melhor? Não se trata disso, respondeu Clarice, as lágrimas finalmente caindo. Não há ninguém mais. Mas Paris me mostrou quem eu poderia ser sem todas essas expectativas, sem o peso de ser a esposa de Heitor Andrade. E essa pessoa parecia mais real que quem sou aqui. E essa pessoa não pode existir comigo. A pergunta pairou no ar como uma sentença. Clarice queria dizer que sim. Queria mentir e protegê-lo, proteger o que haviam construído. Mas Paris lhe havia ensinado pelo menos uma coisa. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era mais gentil que mentiras piedosas. Não sei, admitiu. Aqui me sinto como se estivesse representando um papel. A jovem esposa do magnata, a designer amadora com seu pequeno ateliê, a mulher que deve equilibrar ser sofisticada, mas não muito, talentosa, mas não ameaçadora, jovem, mas madura, tudo ao mesmo tempo. Eu nunca pedi que você fosse nada além de você mesma. Eu sei, e essa é a parte mais dolorosa. Você me deu liberdade, me apoiou, me defendeu. Fez tudo certo. Mas a diferença entre nós não é só idade, Heitor. É que você já sabe quem é. Passou 41 anos descobrindo. Eu tenho 22 e mal estou começando. E não sei se posso fazer essa descoberta enquanto estou tentando ser sua esposa. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambos agora. Heitor se aproximou e pegou suas mãos, essas mãos jovens que havia prometido cuidar na noite de núpcias. Então me deixa fazer uma pergunta, disse, e preciso que você seja brutalmente honesta. Você me ama? Não ao homem que te deu um ateliê ou defendeu seus sonhos. A mim, Heitor, com todos os meus anos e meus erros e minha vida complicada. Você me ama? Clarice o olhou nos olhos, esses olhos castanhos que carregavam 4 décadas de experiências que ela nunca teria, e buscou em seu coração a resposta verdadeira. Te amo, sussurrou. Mas não sei se o amor é suficiente. Não sei se podemos construir uma vida real sobre a base de uma promessa que fiz quando era tão diferente de quem sou agora. E se eu disser que estou disposto a esperar? A te dar todo o tempo que precisar para descobrir quem você é? A refazer nosso casamento do zero, dessa vez sem pressões nem expectativas? Quanto tempo você pode esperar, Heitor? 1 ano? 2? E o que acontece com os seus? Você já tem 41. Você realmente quer passá-los esperando uma mulher de 22 anos descobrir se quer estar com você? A brutalidade da verdade atingiu ambos. Porque lá estava nua e cruel. Ele tinha um tempo finito, anos que não podia recuperar, enquanto ela tinha toda uma vida pela frente. Era a inequidade fundamental de sua situação, a que nenhuma quantidade de amor podia apagar completamente. Naquela noite, dormiram em quartos separados, cada um processando a conversa mais honesta e devastadora que haviam tido. E na escuridão, ambos enfrentaram a possibilidade real de que o amor, às vezes, não era suficiente para superar diferenças tão fundamentais como o próprio tempo. A manhã chegou com uma claridade brutal. Clarice acordou no quarto de hóspedes, cercada por móveis elegantes que pareciam de hotel. Levantou-se e caminhou até o jardim, precisando do conforto das flores que uma vez haviam simbolizado seu crescimento juntos. Heitor já estava lá, ajoelhado na terra, podando as rosas que haviam ficado selvagens. Seus movimentos eram desajeitados, mas determinados, exatamente como da primeira vez que trabalharam juntos naquele espaço meses atrás. Bom dia, disse sem levantar o olhar, concentrado em cortar os galhos mortos. Clarice sentou-se na borda do chafariz, observando-o trabalhar. Havia algo profundamente tocante em vê-lo assim. Esse magnata de 41 anos que comandava impérios, mas estava ali, manchando-se de terra, tentando salvar o que haviam plantado juntos. Desde que horas você está acordado? Perguntou ela. Não dormi muito, admitiu ele, finalmente olhando para ela. Passei a noite pensando em tudo que dissemos e cheguei a algumas conclusões. Clarice esperou, seu coração batendo forte. Você tinha razão, continuou Heitor, sentando-se sobre os calcanhares. Sobre tudo. Eu tive 41 anos para descobrir quem sou. Você merece o mesmo tempo,
o mesmo espaço. E se você me ama, mas não pode ser minha esposa agora, então precisamos encontrar outra forma de fazer isso funcionar. O que você está dizendo? Heitor limpou a terra das mãos, deixando rastros em suas calças caras, e se moveu para sentar ao lado dela, na borda do chafariz. Estou dizendo que talvez nos apressamos, que um casamento arranjado, não importa o quanto tenhamos chegado a nos amar, nos colocou numa posição impossível. Você tinha 21 anos, pelo amor de Deus. Mal tinha começado a viver quando se amarrou a um homem quase 20 anos mais velho. Mas eu escolhi ficar, protestou Clarice. Mesmo quando descobri sobre o acordo financeiro, escolhi ficar. Eu sei, mas você escolheu de um lugar de gratidão e obrigação tanto quanto amor. E isso não é justo com você. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Clarice, porque em algum nível sabia que ele tinha razão. Havia amor, sim, mas também havia tantas outras coisas complicando esse amor que era difícil separar os sentimentos genuínos de todo o resto. Então, o quê? Sua voz se quebrou. Nos divorciamos? Terminamos com tudo? Heitor pegou suas mãos, apertando-as suavemente. Não se não é o que você quer. Mas talvez precisemos recuar. Tirar de você todo o peso de ser a senhora de Andrade. Deixar você ser só Clarice de 22 anos que está descobrindo quem é. E se no final dessa jornada você ainda me quiser na sua vida, reconstruiremos. Mas dessa vez da base certa. Como isso se parece? Não sei exatamente, mas podemos começar com espaço real. Talvez você consiga seu próprio apartamento. Persiga sua carreira sem a sombra de ser minha esposa. Saia com gente da sua idade, viva experiências que merece ter. E eu aprendo a amar você sem precisar te possuir, sem usar minha idade e recursos como forma de controlar você, mesmo que inconscientemente. As palavras eram a coisa mais generosa e mais dolorosa que alguém havia lhe dito, porque significava que ele estava disposto a arriscar tudo, a deixá-la ir, com a esperança de que ela voltasse porque queria, não porque estava presa. E se eu descobrir que sou mais feliz sem você? Sussurrou Clarice, a pergunta mais assustadora de todas. Heitor sorriu tristemente, tocando sua bochecha com dedos que tremiam levemente. Então serei o homem mais inconsolável do mundo, mas também serei o mais orgulhoso de você, porque você terá escolhido sua felicidade sobre a obrigação. E depois de 41 anos, aprendi que não há nada mais valioso que isso. Os dias seguintes foram estranhos, mas também libertadores. Heitor ajudou Clarice a procurar um pequeno apartamento em Pinheiros, um lugar vibrante, cheio de gente jovem, artistas e vida noturna. Era completamente diferente da elegante mansão de Higienópolis, e essa era precisamente a ideia. É perfeito, disse Clarice na primeira vez que visitaram, olhando o espaço pequeno, mas luminoso, com janelas que davam para uma rua movimentada. Heitor pagou o primeiro ano de aluguel como presente, mas insistiu que todo o resto seria responsabilidade dela. Transferiu fundos suficientes para viver confortavelmente, mas não extravagantemente. O suficiente para que pudesse focar em sua carreira sem preocupações financeiras imediatas, mas não tanto a ponto de tirar sua motivação de construir algo próprio. Este é seu espaço, disse enquanto assinavam o contrato. Completamente seu. Pode decorar como quiser, convidar quem quiser, viver como quiser, sem perguntas, sem julgamentos. A mudança foi agridoce. Clarice empacotou suas coisas da mansão, sentindo como cada objeto que colocava em caixas era uma pequena morte do casamento que havia sido e uma pequena ressurreição da pessoa que poderia se tornar. Heitor ajudou em silêncio, carregando caixas, montando móveis, mantendo uma distância respeitosa que era tanto dolorosa quanto necessária. Quando tudo estava pronto, ficaram no centro do pequeno apartamento, cercados de caixas e possibilidades. "Vamos nos ver?" perguntou Clarice, a vulnerabilidade clara em sua voz, apesar de toda a maturidade que havia ganhado. "Quando você quiser", respondeu Heitor. "Podemos tomar café, jantar, o que te deixar confortável, mas sem pressão, sem expectativas. Só duas pessoas que se importam mutuamente, descobrindo se podem ser mais que as circunstâncias que as uniram." Se abraçaram, e nesse abraço havia uma mistura de tristeza pelo que perdiam
e esperança pelo que poderiam encontrar. Quando o Heitor foi embora, fechando a porta suavemente atrás de si, Clarice ficou sozinha em seu novo espaço. Pela primeira vez desde que se casou, estava verdadeiramente sozinha. E em vez do medo que esperava sentir, o que encontrou foi uma emoção silenciosa. As semanas seguintes foram uma revelação. Clarice mergulhou em seu trabalho, contactando as conexões que havia feito em Paris. Uma boutique pequena, mas respeitada em Pinheiros, aceitou levar alguns de seus designs. Não era um sucesso massivo, mas era seu. Ganho por mérito próprio, sem a sombra do sobrenome Andrade facilitando portas. Fez novos amigos, gente de sua idade que lutava com aluguéis e carreiras emergentes, que saía até tarde nas sextas sem se preocupar em manter aparências. Saiu com Remy quando ele visitou São Paulo, conversas fáceis que não carregavam o peso de expectativas matrimoniais. Não era romântico, mas lembrava como era ser simplesmente jovem. E Heitor cumpriu sua palavra. Ligava ocasionalmente, mensagens de texto perguntando como estava, mas sem pressionar por encontros. Quando se viam, geralmente para um café em um lugar neutro, as conversas eram diferentes, mais honestas, menos carregadas de todas as dinâmicas de poder que haviam complicado seu casamento. "Você parece feliz", observou ele durante um desses cafés, 3 meses depois que ela se mudou. Mais leve. "Sou", admitiu Clarice. "Pela primeira vez sinto que estou vivendo minha vida em vez da vida de outra pessoa. Fico feliz." E genuinamente estava, embora a dor em seus olhos revelasse quanto lhe custava. "Como você está?" perguntou ela, percebendo que havia ficado tão focada em sua própria jornada que havia esquecido de perguntar sobre a dele. "Aprendendo", respondeu Heitor com um sorriso triste. "Aprendendo que amar alguém às vezes significa deixar ir. Que ter 41 anos não te torna sábio automaticamente. Que posso passar décadas construindo impérios, mas ainda não saber como simplesmente ser feliz." Foi um momento de honestidade crua, e nele Clarice viu não o magnata poderoso que a havia desposado, mas um homem vulnerável que também estava tentando descobrir quem era além de seus papéis e responsabilidades. 6 meses depois que Clarice se mudou para Pinheiros, recebeu a oportunidade que definiria sua carreira. Um designer reconhecido a convidou para colaborar em uma coleção que seria apresentada na Semana de Moda de São Paulo. Era exatamente o tipo de exposição que poderia catapultar sua carreira de designer emergente para alguém levada a sério na indústria. A preparação foi intensa. Noites trabalhando até o amanhecer em seu pequeno ateliê, dedos sangrando, olhos ardendo, mas dessa vez com uma clareza de propósito que nunca havia sentido antes. Os designs que criou eram profundamente pessoais, falando de identidade, juventude, o processo de descobrir quem você é quando tira todas as máscaras que outros colocam em você. Uma das peças centrais era um vestido que contava uma história visual de transformação. Começava com renda tradicional de aspecto restritivo no corpete, depois se abria em linhas fluidas e modernas na saia, terminando em um degradê de cores que iam do branco puro ao azul vibrante. Era sua história em tecido, da noiva de 21 anos à mulher de 23 que agora era. Heitor havia respeitado seu espaço durante toda a preparação. Sabia sobre a oportunidade, mas não havia pressionado por detalhes. Quando Clarice lhe enviou um convite para o desfile, anexou uma mensagem simples: "Gostaria que você estivesse lá, se quiser." A noite do desfile chegou com uma mistura de nervos e empolgação. O lugar estava cheio de imprensa, designers estabelecidos, compradores de boutiques de luxo. Clarice estava nos bastidores, supervisionando os últimos preparativos, quando viu Heitor entrar no salão. Estava acompanhado por Dalva, o que surpreendeu Clarice. A matriarca parecia diferente, menos rígida, mais humana. O desfile começou. As modelos desfilaram com as criações, cada peça contando parte de uma narrativa maior sobre crescimento e autodescoberta. Quando apareceu o vestido de transformação, Clarice prendeu a respiração. Era seu coração exposto para todos verem, vulnerável e corajoso ao mesmo tempo. A reação foi imediata. Os presentes se inclinaram para a frente,
as câmeras dispararam e no momento em que a modelo deu sua volta final, a sala explodiu em aplausos genuínos. Não o aplauso educado de praxe, mas algo real. Depois do desfile, Clarice foi cercada por imprensa e profissionais da indústria. Ofertas de colaborações, pedidos de entrevistas, elogios que pareciam merecidos em vez de dados por cortesia. No meio de todo esse caos, seus olhos procuraram Heitor. Encontrou-o no fundo da sala, lágrimas correndo abertamente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de orgulho absoluto. Ao lado dele, Dalva também tinha os olhos úmidos, uma imagem que Clarice nunca pensou que veria. Quando finalmente conseguiu escapar da multidão, caminhou até eles. Dalva a abraçou primeiro, algo completamente sem precedentes. "Você é extraordinária", disse a matriarca, "e lamento cada momento em que te fiz sentir menos que isso." Mas foi o abraço com Heitor que rompeu as comportas. Agarraram-se um ao outro no meio da multidão, duas pessoas que haviam tomado o caminho mais difícil e doloroso para o entendimento mútuo. "Estou tão orgulhoso de você", sussurrou ele contra seu cabelo. "E tão grato de que você teve a coragem de exigir o espaço para se tornar isso." "Não teria chegado aqui sem você", respondeu Clarice. "Sem sua disposição de me deixar ir. Esse foi o maior presente." Depois do evento, os três foram jantar em um pequeno restaurante em Pinheiros, o tipo de lugar que Clarice havia aprendido a amar nos últimos meses. A conversa fluiu facilmente, Dalva compartilhando histórias de sua própria juventude que nunca havia contado, Heitor falando sobre mudanças que havia feito em sua vida e empresa, Clarice descrevendo sua jornada de autodescoberta. "Posso ver a diferença em ambos", observou Dalva enquanto terminavam a sobremesa. "Heitor, você está mais em paz do que vi em décadas. E Clarice, você não é mais a menina assustada. Você é uma mulher que sabe quem é." Depois do jantar, Dalva se desculpou diplomaticamente, deixando Heitor e Clarice caminhando pelas ruas de Pinheiros. Era uma noite de primavera perfeita, quente, mas com uma brisa refrescante, o tipo de noite que fazia São Paulo parecer o lugar mais mágico do mundo. "Posso confessar uma coisa?", disse Heitor enquanto caminhavam sem destino particular. "Sempre. Esses 6 meses sem você foram os mais difíceis da minha vida. Piores que a batalha corporativa, piores que qualquer coisa que enfrentei em 4 décadas, porque cada dia eu acordei sabendo que tinha tido algo extraordinário e tive que deixar ir." Clarice parou, olhando-o sob a luz suave dos postes. "Mas você estava certo em fazer isso. Eu precisava disso. Precisava saber que podia ser Clarice antes de poder ser sua esposa. Precisava descobrir que sou forte o suficiente para me sustentar sozinha antes de poder escolher ficar ao seu lado. E agora?" A pergunta tremia no ar. "Você descobriu o que precisava descobrir?" Clarice pegou suas mãos, sentindo a familiaridade de sua textura, o contraste de 41 e 23 anos, que de alguma forma não parecia mais um abismo. "Descobri que o amor não é suficiente por si só. Você também precisa de respeito, espaço, liberdade. Descobri que a diferença de idade entre nós é real e sempre será. Mas também descobri que essas diferenças não precisam ser barreiras. Podem ser pontes se ambos estivermos dispostos a nos encontrar no meio." "O que você está dizendo, Clarice?" "Estou dizendo que te amo, não porque você me salvou ou me deu oportunidades. Te amo porque você me viu quando eu era invisível, porque teve a coragem de me deixar ir quando era mais difícil, porque me mostrou que o amor verdadeiro não possui. Liberta." Heitor a beijou então, sob as estrelas de São Paulo, em uma rua movimentada de Pinheiros. Foi diferente de todos os beijos anteriores. Não nasceu de obrigação ou desespero ou medo de perder. Nasceu de escolha, de duas pessoas que haviam caminhado caminhos separados e decidiam convergir novamente, mas dessa vez com os olhos completamente abertos. "Então, o que fazemos agora?", perguntou ele quando se separaram. "Agora reconstruímos. Mas diferente dessa vez. Não volto para a mansão como sua pequena esposa. Mantenho meu apartamento, minha independência, minha vida. E você mantém a sua. Mas as vivemos juntos, nos escolhendo cada dia em vez de estarmos juntos por obrigação contratual." "E o casamento?
continua real, mas redefinimos em nossos próprios termos, não como a sociedade vê, ou como sua mãe dita, ou como minha família espera. Como nós queremos. Era radical e pouco convencional. Um casamento onde ambos mantinham espaços separados, vidas parcialmente independentes, mas se escolhiam mutuamente e conscientemente cada dia. E nessa escolha, havia mais amor que em 1000 casamentos tradicionais, onde pessoas permaneciam juntas por costume ou conveniência. Um ano depois do desfile, Clarice e Heitor ficaram novamente no jardim da mansão. Dessa vez, não estavam sozinhos. Um pequeno grupo de amigos próximos e família se reuniu para um evento que haviam organizado juntos, uma cerimônia de renovação de votos, mas não era uma renovação tradicional. Era uma rededicação baseada em tudo que haviam aprendido nos 2 anos turbulentos desde seu casamento original. Dessa vez não havia vestido de noiva branco nem terno formal. Clarice vestia um de seus próprios designs, um conjunto que misturava elementos tradicionais brasileiros com linhas modernas, representando a fusão de mundos que haviam conseguido. Heitor vestia casualmente elegante, mais relaxado que em qualquer evento anterior. O jardim que uma vez plantaram juntos agora florescia exuberante. As primaveras cobriam as paredes, os jasmins perfumavam o ar, as rosas que haviam podado juntos cresciam fortes e saudáveis. Era uma metáfora viva de seu relacionamento, algo que haviam cultivado através de cuidado constante, podas dolorosas e dedicação mútua. Há 2 anos, começou Clarice dirigindo-se tanto a Heitor quanto aos reunidos. Fiquei diante desse homem e pedi que cuidasse de mim. Era uma menina de 21 anos que não sabia o que estava pedindo, que não entendia que cuidar não significa controlar ou proteger excessivamente. Significa dar espaço para crescer. Heitor pegou sua mão, sorrindo com aquela mistura de orgulho e ternura que havia se tornado sua expressão característica quando a olhava. E eu, continuou ele, pensei que sabia o que significava amar alguém. Aos meus 42 anos, acreditei que a maturidade me havia dado todas as respostas. Mas essa mulher extraordinária me ensinou que a idade não concede sabedoria automaticamente. Me ensinou que às vezes o maior ato de amor é deixar ir. Hoje, disseram juntos, tendo ensaiado esse momento, não estamos renovando votos feitos por obrigação ou circunstância. Estamos fazendo novas promessas baseadas em quem realmente somos agora. Clarice continuou sozinha, olhando diretamente nos olhos castanhos de Heitor. Prometo te manter responsável por ser sua melhor versão, mesmo quando for difícil. Prometo não me fazer pequena para me encaixar nas expectativas de ninguém. Prometo continuar crescendo, continuar mudando, continuar descobrindo quem sou e confiar que você me amará através de todas essas transformações. Prometo, respondeu Heitor, celebrar cada mudança em você, cada nova descoberta, cada estágio de crescimento. Prometo não usar minha idade ou experiência como forma de controlar você ou minimizar sua voz. Prometo continuar aprendendo, continuar evoluindo, para poder ser digno do seu amor dia após dia. Não havia padre nem oficial. Só Dalva, que surpreendentemente havia pedido a honra de oficiar o momento. O amor verdadeiro, disse a matriarca, sua voz carregada de emoção e lições duramente aprendidas. Não é o que vemos em contos de fadas. Não é fácil nem sempre bonito. É escolha, é trabalho, é ter a coragem de enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e nosso parceiro. Esses dois fizeram esse trabalho, enfrentaram essas verdades, e no processo se tornaram um exemplo do que o amor pode ser quando é honesto, corajoso e genuinamente recíproco. As alianças que trocaram eram novas, desenhadas pela própria Clarice. Não mais as bandas tradicionais de ouro, mas peças únicas que representavam sua jornada. Prata entrelaçada com ouro, padrões que se conectavam mas mantinham sua individualidade, cada aliança completamente funcional sozinha, mas mais bonita ao lado da outra. Quando se beijaram, os aplausos que seguiram eram de gente que havia testemunhado sua luta. Remy havia vindo de Paris, novos amigos de Clarice de seu tempo em Pinheiros, sócios de Heitor que haviam visto sua transformação de magnata distante a homem plenamente vivo.
A celebração que seguiu foi íntima e alegre. Música ao vivo no jardim, comida que misturava tradições brasileiras com toques contemporâneos, conversas que fluíam facilmente entre gerações. Dalva até dançou, algo que ninguém podia se lembrar de tê-la visto fazer em décadas. Ao entardecer, quando os convidados começaram a se dispersar, Clarice e Heitor se encontraram sozinhos no jardim novamente, o lugar onde tudo havia realmente começado a mudar. "Você se arrepende de algo?" perguntou Clarice, recostando-se contra ele enquanto observavam as últimas luzes do dia. "De cada momento em que deixei o medo me controlar", respondeu Heitor. "De cada vez que priorizei trabalho sobre isso. Mas não me arrependo de nós. Nunca poderia me arrepender de nós. Nem mesmo do difícil que foi, especialmente do difícil que foi, porque o fácil não te transforma. O fácil não te ensina quem você realmente é." Clarice pensou nos últimos 2 anos, o casamento apressado, as expectativas esmagadoras, Paris e a distância que quase os destruiu, a decisão de se separar para se encontrar, o longo caminho de volta, um para o outro. Nada havia sido como planejado. Tudo havia sido 1000 vezes mais difícil do que anteciparam. E, no entanto, aqui estavam. Não porque não tinham escolha, não porque estavam presos por obrigação ou contrato, mas porque cada dia haviam escolhido o trabalho difícil de amar um ao outro com honestidade e respeito. "Sabe o que é o mais estranho?", disse Clarice. "Quando nos casamos, eu tinha 21 anos e você 40. A diferença de idade parecia um abismo impossível. Agora tenho 23 e você 42. A lacuna é a mesma, mas não parece mais uma barreira." "Porque paramos de permitir que nos definisse", respondeu Heitor. "Aceitamos que é parte da nossa realidade, mas não toda a nossa realidade." 1 ano depois de sua renovação de votos, a vida de ambos havia encontrado um ritmo que funcionava. Clarice mantinha seu apartamento em Pinheiros, seu espaço criativo onde desenhava e às vezes simplesmente era. Mas passava metade de suas noites na mansão com Heitor, no jardim que haviam cultivado juntos, na cama que haviam aprendido a compartilhar sem possessividade. Sua carreira como designer decolou de formas que nunca imaginou. Abriu sua própria pequena boutique, empregando jovens designers emergentes, criando um espaço onde outros pudessem ter as oportunidades que ela recebeu. Heitor a assessorava no lado comercial quando ela pedia, mas nunca impunha sua experiência. Era um parceiro quando necessário, não um salvador. Heitor, por sua vez, continuou reestruturando sua empresa para um modelo mais sustentável e humano. Promoveu liderança mais jovem, implementou políticas de equilíbrio vida-trabalho e se tornou conhecido não só por seu sucesso comercial, mas por sua abordagem revolucionária de fazer negócios com compaixão. Uma tarde de primavera, 3 anos depois de seu casamento original, estavam trabalhando juntos no jardim. Clarice desenhando em seu caderno, Heitor revisando contratos, em um silêncio confortável que não precisava mais ser preenchido com palavras. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Clarice, levantando o olhar de seus esboços. "Sempre. Você já se pergunta como teria sido se tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, se não tivesse sido um casamento arranjado?" Heitor considerou a pergunta cuidadosamente. "Honestamente, não acho que funcionaria. Se tivéssemos nos conhecido casualmente, a diferença de idade teria sido uma barreira grande demais. Eu teria sido o cara maduro que nunca teria te notado além de sua beleza óbvia. Você teria sido a jovem com sua vida pela frente que corretamente teria evitado um homem de 40. As circunstâncias que nos uniram, por mais imperfeitas que fossem, também nos forçaram a ver além das superfícies. Então você não mudaria nada? Mudaria muitas coisas. Mas não mudaria que terminamos aqui agora, tendo feito o trabalho duro para ganhar esse amor. Era uma verdade complexa, como todas as verdades importantes. A história deles não era um conto de fadas onde o amor conquistava tudo sem esforço. Era algo mais real, mais valioso. 2 pessoas imperfeitas que escolheram se ver completamente, desafiar normas sociais, enfrentar seus próprios demônios e construir algo autêntico sobre os escombros de expectativas falidas. Nos anos que seguiram, sua história se tornou algo de que as pessoas falavam.
Não como um escândalo de diferença de idade ou um casamento arranjado, mas como um exemplo de que o amor real requer coragem. A coragem de ser honesto sobre quem você é e o que precisa. A coragem de deixar ir quando segurar seria egoísta. A coragem de reconstruir sobre novas bases quando as velhas não funcionam. E cada primavera, quando as flores em seu jardim floresciam mais exuberantes que no ano anterior, Clarice e Heitor lembravam daquela primeira conversa entre as pétalas, quando dois mundos impossíveis começaram a construir uma ponte, porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não se mede em anos vividos ou experiências compartilhadas. Se mede na disposição de crescer juntos, de sustentar espaço para a evolução do outro, de escolher cada dia o difícil sobre o fácil, quando o difícil é o certo. E nas noites quentes de verão, quando se sentavam em seu jardim sob as estrelas de São Paulo, com o aroma de jasmins envolvendo o ar e o som da água corrente em seu chafariz de azulejos portugueses, tanto Heitor aos seus 45 anos, quanto Clarice aos seus 26 podiam dizer com absoluta certeza: esse amor, ganho através de lutas e lágrimas, transformações e valentia, era o mais real que existia. Porque não era o amor que as circunstâncias lhes deram. Era o amor que escolheram construir, pedra por pedra, promessa por promessa, até que a diferença de idade era apenas um número e o que importava era a profundidade de seu compromisso mútuo. E no jardim que haviam plantado juntos, sob o céu que havia testemunhado suas lutas e triunfos, duas almas que o mundo disse que não se encaixavam, provaram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras quando está baseado em respeito, honestidade e a coragem de permitir que o outro floresça. Porque há amores que vêm embrulhados em expectativas e obrigações, e depois há aqueles amores raros e preciosos que você escolhe dia após dia, sabendo que a escolha é tanto o destino quanto o caminho.